Vamos abrir o noticiário na política, minha gente. A editoria preferida do nosso Jodriles, né? Essa junção perfeita que esse programa criou. No meu texto de abertura, eu já adiantei um pouco do assunto, a fala do presidente Jair Bolsonaro ali no Palácio da Alvorada. Além dessa questão da credibilidade do Brasil lá fora, o Bolso fez críticas ao governador paulista João Dória. Vamos assistir a reportagem do Antônio Maldonado, que vai contar pra gente melhor essa história. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a gestão do governador de São Paulo, João Dória. Ele afirma que o Estado dá um péssimo exemplo ao país ao aumentar impostos. Segundo Bolsonaro, o governo dele teve sucesso no combate à crise econômica e não precisou reajustar a carga tributária. São Paulo aumentou barbaramente produto da cesta básica. Lamentavelmente. Está cobrando imposto até do cara que tem deficiência, que compra o carro. Uma barbaridade. E nós sim fizemos o que tinha que fazer, não aumentamos impostos, muito pelo contrário. Agora um estado ou outro, que é o mais importante da economia do Brasil, dá esse péssimo exemplo agora aumentando impostos. Em resposta, o governador João Dória afirmou que o presidente segue desinformado. O tucano garantiu que o estado de São Paulo não promoveu aumento de impostos e pediu que Bolsonaro passe a governar para o Brasil e não pelo que definiu como interesses políticos e ideológicos. O presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos sim a reforma administrativa, que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Se ficasse mais preocupado em governar e menos em atacar adversários, poderia fazer algo de útil para o país. A declaração do presidente sobre a gestão de Dória ocorreu em fala com apoiadores nesta terça-feira. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que o Brasil recuperou a credibilidade internacional graças ao trabalho desempenhado pelo governo. O Brasil é um país que resgatou a credibilidade lá fora. Então lá fora há uma diferença. A prova está aqui, ó. A gente está vendendo mais, está produzindo mais. As empresas estão recomendando, lá fora estão recomendando comprar real, esse Paulo. Então é mais uma sinalização que está dando certo a economia nossa. Também presente na conversa, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez questão de afirmar que as previsões estavam corretas e que as medidas adotadas pelo governo já estão mostrando resultado. A economia está voltando em ver como a gente achava que ia voltar. Graças a Deus. E mês passado, 250 mil novos empregos, como o presidente falou, e 300 mil novas empresas. Na avaliação do presidente da República, as medidas adotadas por estados e municípios para conter o avanço da pandemia do coronavírus, como o isolamento social e o fechamento do comércio, se mostraram desnecessárias e contribuíram para uma baixa na atividade econômica que poderia ter sido evitada. De Brasília, Antônio Maldonado. Ô Zé, já que você voltou de férias, eu vou começar contigo. Você acha que o Brasil resgatou a credibilidade lá fora? Não, ainda totalmente não, porque há dificuldades ali em vários setores. Primeiro, o Brasil arrecada menos do que gasta com as despesas e tem que se endividar para fechar o caixa, inclusive para investimentos. E esta não é uma situação confortável, isso acontece há mais de 5 anos, e por isso mesmo o líder do governo defende uma mudança geral, inclusive a nova Constituinte, né? Mas o que há aí é uma tentativa de recuperar o valor do real. A identificação da economia é de que os preços sobem de arroz, do óleo de soja, da carne, exatamente porque o dólar subiu demais, acima do que se esperava. Mas a equipe econômica não quer, de forma artificial, reduzir o valor do dólar. Como é que seria artificial? Entrar no mercado ou tabelar. Então, se faz através de uma expectativa futura e dizer que os outros países estão investindo no real. Isso não é verdade, é a moeda que mais perdeu valor no mercado de moedas, na cesta de moedas internacional, e esta é uma realidade. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, falando ali com populares, ele desfila ali, são queixas antigas e divergências com o governador de São Paulo. Aí, Paulo, o que há é uma disputa de 2022. São cotoveladas antigas, o presidente Bolsonaro não perdoa o governador de São Paulo, que foi atrás dele em busca de apoio para se eleger governador, e tão logo ele assumiu o governo, houve ali aquela divergência. Um oportunismo ali, porque no momento em que Dória partiu para a oposição, o presidente Bolsonaro estava em baixa, muita gente dizia até
que ele não completaria o governo. Então, de uma forma ali eleitoreira, o governador de São Paulo partiu para a oposição e o presidente recuperou o prestígio e agora o governador de São Paulo tem que continuar nessa posição. Sobre a vacina, o presidente está mesmo decidido a não colocar brasa na sardinha do Dória, ou seja, dificultar a compra da vacina, que ele chama a vacina do Dória. E aí, Adriles, anteciparam a eleição de 2022, então? Anteciparam, na verdade, quem antecipou foi o Dória. O Dória foi eleito, vamos ser bastante claros, graças ao Bolsonaro. Todo mundo lembra do Bolsodória. Como o Zé bem disse, oportunisticamente, enquanto o Bolsonaro estava no momento de baixa, o Dória tentou, de alguma forma, se colocar acima dele. E assim, criou-se a ênfase, o ápice dessa disputa, exatamente no começo da pandemia, né? O Dória falando em ciência, de maneira comedida, em isolar as pessoas, em distanciar as pessoas, e o Bolsonaro alertando para os riscos inerentes à economia, ao debacle da economia, à ruína da perda de emprego, à ruína da perda de dinheiro, de possibilidade de sustento, de saúde mental das pessoas. E, vamos ser bastante objetivos, Bolsonaro ganhou essa disputa. O isolamento a longo prazo, hoje cada vez mais a própria ciência, em contraste com a pseudociência da OMS, diz que foi um desacerto completamente monstruoso que piorou a vida das pessoas e não há nenhum tipo de prova cabal de que tenha salvo vidas, né? O próprio Instituto Butantan, né? Infelizmente entrou como um braço político do Dória, dizendo que salvaram vidas, fazendo projeções absurdas de mortes. Erraram completamente. Só que o Dória, com aquela cara asséptica, esteticamente bonitinha, o Bolsonaro de maneira atabalhoada e um tanto quanto insensível, foi colocado como um Cristo, na verdade, no começo da pandemia, quando todo mundo achava que ele era insensível. Na verdade, o que o Dória expressou ali foi um tipo de sentimentalismo tóxico e populista e errou cabalmente, piorando a situação econômica do estado de São Paulo e, por conseguinte, com essa reverberação desse isolacionismo, de todo o Brasil, né? Então, existe uma coisa entre uma estética que se aparenta boa, que não se coaduna a uma ética real. O Dória, oportunisticamente, se valeu da pandemia, continua se valendo. Parece que é um porta-voz da OMS, um porta-voz da ditadura chinesa, e o Bolsonaro se transformou num porta-voz da liberdade e na garantia de uma vida ainda sob um risco calculado, de distanciamento, de não isolacionismo, de perceber que as verdades da ciência são mutáveis ao longo do tempo pela experiência, que houve um assodamento em isolar e piorar a economia. Felizmente, a economia dá alguns sinais de recuperação, mais do que o estimado, e aí o Bolsonaro vai lucrar mais uma vez. Não sou eu que estou dizendo, são as próprias pesquisas, as próprias estimativas que colocam a popularidade do Bolsonaro nas alturas e do Dória nas catacumbas. Joel, pensando em 2022, quem se sai melhor eleitoralmente dessa história? Acho que é muito cedo para qualquer previsão sobre 2022, Paulo. O que a gente tem conflagrado aqui é claramente um embate político, que ao contrário do que o Adriles disse, não é um embate entre o mártir da liberdade, Jair Bolsonaro, que sempre viu, não. Jair Bolsonaro, ele, desde o início da pandemia, vendeu e distribuiu pseudociência, né? Negacionismo científico, prevendo menos de 1.000 mortos, ao contrário do seu ministro da Saúde. Eu li o livro do Mandetta recentemente, as projeções dele estavam bem em linha com o que, de fato, infelizmente, aconteceu no Brasil, porque a gente não foi capaz de ter uma estratégia nacional. O Bolsonaro, em nenhum momento, também propôs o distanciamento responsável, nunca saiu um plano dele. O único plano dele era acabem todas as restrições e ponto final. Isso desde o início, não é nem agora, desde o início sempre foi assim. Vendeu remédio falso, vendeu a cloroquina, ofereceu cloroquina até para uma ema do Palácio do Planalto, de tão fora da realidade que ele estava naquele momento, e continua estando, né? E aí conflagrou o debate, o embate político entre os dois. O Dória também é político, ele também está buscando o ganho político dele, não tenho dúvidas disso. Ele não é nenhum mártir, também não é nenhum santo que paira acima da realidade das disputas eleitorais do Brasil. A questão é que essa disputa política ela tem que se dar dentro de alguns parâmetros, alguns limites mínimos, né? Um deles, eu diria, é o pensar e o servir a saúde pública da população. No momento em que o Estado de São Paulo está desenvolvendo uma vacina e o Bolsonaro já anuncia que mesmo que ela funcione, o governo federal não vai comprar, daí ele permitiu que a briga política, o interesse político dele esteja além, esteja acima até mesmo da saúde pública, da saúde da população brasileira. É o que a gente está vendo também nessa briga econômica aqui.
o Bolsonaro acusou o Dória de ter aumentado impostos. Na verdade, não, né? Na verdade, o Dória fez uma reforma administrativa do Estado de São Paulo, que ela inclui o fim de algumas isenções do ICMS. O fim de isenções, ou seja, alguns setores tinham isenções, vão deixar de ter. Ora, o Bolsonaro acusa o Dória de fazer isso, o Bolsonaro fez a mesma coisa, e fez acertadamente a mesma coisa com as desonerações da folha de pagamento de diversos setores econômicos. Ele vetou, né? O Congresso quer estender, o Bolsonaro vetou. Até parece que o Congresso vai reverter o veto dele agora, infelizmente. Ou seja, o Bolsonaro estava certo em acabar com uma desoneração que estava valendo aqui, porque os cofres públicos estão totalmente quebrados. Isso não é aumento de impostos. Então ele acusa agora o Dória de fazer uma coisa que ele mesmo acabou de fazer. Enfim, é muito triste ver, mas não é inesperado também, né? É o que a gente já esperava. Muitas vezes a briga política fala mais alto que qualquer outra consideração sobre a verdade, sobre a saúde pública. É o que a gente está vendo nesse confronto aqui. Não tem santo nessa história, não existe santo. Tem gente menos diabólica. Do bem, da liberdade, da saúde pública. Todo mundo tem o seu interesse político. Mas tem alguns que deixam o seu interesse político ser de fato pautado por algumas considerações do bem comum, e tem outros que botam apenas o seu interesse político e ponto final, não querem saber de mais nada. Só fazem e só agem pensando na popularidade de curto prazo. Não é verdade, Joelzinho. O Bolsonaro realmente pensou, de fato, na saúde e na liberdade das pessoas. Você fala em ciência e faz a recomendação... Calma, faz uma recomendação ao Mandetta. Realmente, houve muito mais mortes do que o esperado. Mas um dos grandes responsáveis por essas mortes mais do que o esperado foi uma recomendação anticientífica, assodada, apressada, das pessoas ficarem em casa aos primeiros sinais e sintomas da doença, o que é hoje prontamente negado por qualquer cientista, que foi a recomendação que o nosso querido Mandetta fez. A mesma recomendação, outro remédio milagroso, medieval, ultrapassado, foi o isolamento a longo prazo, de meses em que o Brasil ficou, ou seja, sem nenhum tipo de critério de testagem ou de aferição de onde o vírus tinha chegado ou não. Não há, meu caro, não há na história do mundo nenhuma medida eficaz de isolamento a longo prazo, de redução de infecção, só a curto prazo. O que foi feito em nome da ciência... Isso sim, foi uma cura mágica, um princípio de cura mágica, e cura mágica, deixa eu falar uma coisa, cloroquina pode não fazer bem, mas mal não faz. Isolamento faz mal. Recomendar que as pessoas fiquem em casa aos primeiros sintomas não só fez mal, como matou milhares de pessoas. E essa responsabilidade subjetiva é do Mandetta. Ok, Joel, por favor, para encerrar esse assunto. Vamos lá. Primeiro, tem a curva de aprendizado em qualquer doença. De fato, é melhor ir para o hospital o quanto antes. Qual que era o medo lá atrás? Pois é, ele não aprendeu nada. Colapsassem, não tivessem leitos. Mas hoje em dia se aprendeu isso, assim como o uso da máscara, que é eficaz, enfim, uma curva de aprendizado no tratamento da doença. Quais os remédios? Outro ponto totalmente diferente é acerca do isolamento, né? O isolamento praticado junto com testagem e rastreamento foi o que permitiu que alguns países, eu sempre cito, né? Coreia do Sul, Vietnã, Alemanha, Dinamarca, Noruega, enfim, Nova Zelândia, esses países de sempre aí, tiveram muito menos mortes que a Suécia, 10 vezes menos mortes, 10 vezes menos mortes. Suécia está em 15º. Senhores, de novo. Encerra, Joel, por favor. Repeteco, Joel. Então é isso, o Bolsonaro quis mudar a bula de remédio. Ou seja, ele acertou, Joel, ele acertou. A popularidade que ele queria, primeiro lá atrás como deputado, na pílula do câncer, ele reeditou agora, tentando vender 1900 e bolinha, Joel. Não, pílula do câncer foi 2015. Ok, Jodriles, com licença. Não faz mal, isolamento faz mal, deixar as pessoas em casa faz mal. Quem fez mais mal para as pessoas? Jodriles, com licença, Jodriles, o programa não é só de vocês, eu agradeço bastante os comentários que vocês fizeram. Zé Maria Trindade, eu queria encerrar contigo, Zé, que você fizesse aí uma avaliação. Onde é que a gente vai parar com essa história toda, principalmente pensando aí em 2022? Olha, Paulo, eu não quero mais discutir isso. Eu acho essa discussão ultrapassada já. Boa, Zé! Ninguém aguenta mais. Eu já fim desse negócio. É o meninão. O povo não quer nem saber. Já decretou. O povo já decretou nada de quarentena, nada de cloroquina e nada de nada. O povo está na rua, só usa máscara para entrar, dá 2 passos no restaurante e chega na mesa, tira a máscara. Quer dizer, o povo já decretou, isso já era. A gente tem que partir agora para o debate sobre vacina e sobre o que vai acontecer em 2022. Maravilhoso. Zé Maria Trindade, como faz falta, Zé Maria Trindade? Zé Maria tem razão, o Bolsonaro tem razão. Tudo, né? Eu também. Zé Maria Trindade. Zé, deixa eu te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Morning. Um abração pra você e amanhã tamo junto.
Muito bem, até lá, obrigado. Valeu.